Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, nativos de Virgem, ou todos aqueles que têm energia de Virgem, que é a energia do serviço, da clínica, do trabalho, da dedicação ao próximo e do alcançar a produtividade e o equilíbrio, porque a energia de Virgem tem a ver essencialmente com isso, com esse pormenor, com essa entrega, com essa dedicação e com essas áreas que são as áreas que têm que ver com a saúde, que têm que ver também com tudo aquilo que seja um trabalho minucioso, uma entrega persistente e profunda naquilo que é um trabalho e uma entrega aos outros, um serviço constante. E sem dúvida que esta é a área que melhor ilustra aquilo que podemos chamar a área do serviço por excelência, da entrega ao outro, do trabalho efetivo, da coordenação de equipas, da capacidade de estar com os outros, enfim, tudo aquilo que informa e forma a missão dos virginianos de Virgem, mas também que é uma missão de todo o servidor, de todo aquele que se entrega e que faz da sua vida uma missão para salvar a vida dos outros. E isso encontramos sobretudo nas clínicas e nos hospitais. Vamos então ver o que é que se pode trazer ou aportar das oficinas sociais, que são a oficina da Universidade, do Parlamento, do Grêmio e do Templo, concretamente Energia de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe, respectivamente, efetivamente tentar aqui entender um pouco o que é que se pode ir buscar a estas oficinas que possa ajudar naquilo que é o trabalho, a função e a dedicação que os profissionais da saúde e todos aqueles que trabalham de forma exaustiva e pormenorizada podem ganhar, não é? Com estas interações. Assim, começamos pela primeira oficina, que é a oficina, portanto, da universidade, e a universidade traz-nos o serviço a partir da criação de teses, daquilo que é um trabalho constante de aprofundamento do estudo das fontes, onde devemos ir mais a fundo com mais aprumo. Portanto, a necessidade de conhecer as coisas com cuidado, dizer e aprofundar tudo aquilo que são as teses e o desenvolvimento das novas teorias, fazer crescer a partir desses sentidos mais profundos, ou seja, a investigação, o pormenor, tudo isto é algo que existe na oficina da universidade e que nós trazemos também, obviamente, para o trabalho de Virgem. Ou seja, quando estamos a tratar de alguém, quando estamos a cuidar, quando estamos a desenvolver um trabalho, um serviço, é muito importante esta metodologia, este treino, este método no aprofundamento do conhecimento. Portanto, fazer com que sejamos cada vez mais próximos das nossas capacidades, transformar os nossos medos em virtudes, sermos sem dúvida capazes de caminhar e de transformar os receios e medos em capacidades novas através desse aprofundamento, desse estudo pormenorizado das teses, tornar a nossa realidade pessoal cada vez mais próxima do nosso ideal de pessoa e, nesse sentido, também isto ajudar na capacidade que temos de nos transportar para novas realidades, fazer viagens, chegar a novos horizontes, portanto, elevar os estudos superiores é, sem dúvida alguma, sermos capazes de transformar o nosso próprio sentido de serviço numa capacidade de novas teses, novas estruturas de um ponto de vista intelectual, que permitam criar novas visões de justiça, dar a cada um o que é seu, novos equilíbrios do mundo, novas realidades e, no fundo, trazer aqui a novidade, não é? Virgem tem muito a ver, e a energia da clínica, o trabalho médico é muito rotineiro, muito constante, muito repetitivo. Então é a novidade, é a possibilidade, pelo aprofundamento, de trazer novas técnicas. E nós sabemos que tudo o que é novidade pode tornar os sistemas mais eficientes, aqui numa perspectiva de eficiência. O aprofundamento, o trabalho aprofundado, a investigação, pode trazer também aqui a virtualidade, a capacidade de sermos mais polivalentes e ao mesmo tempo mais eficazes e mais efetivos naquilo que é a nossa missão. E é isto que podemos ir buscar à universidade. Relativamente àquilo que podemos ir buscar portanto, ao Parlamento, a capacidade de perceber o poder, as formas e sinergias com que ele se organiza, através daquilo que podemos considerar numa primeira fase como horrível, a que chamamos de hipocrisia funcional, mas que é necessário para manter não só os equilíbrios, como fazer funcionar aquilo que são os sistemas sociais e económicos de uma forma organizada, ainda que burocrática, mas organizada. É a melhor forma de criar sinergias, equilíbrios e pontes que permitam a mediação, a capacidade que temos de fazer pelo interesse das pessoas através do conhecimento mútuo e criar novas teses, novas capacidades, mas também de um ponto de vista prático, do terreno, daquilo que efetivamente se está a passar.
Assim, é importante resolver os conflitos para um interesse superior, para a descoberta do interesse superior, elevação acima das posições, encontrar esse interesse superior comum para percebermos que é através dessa ligação a interesse superior comum que podemos mover montanhas. Ou seja, esta ideia de que podemos também aqui trabalhar a um nível de mediação, de ir buscar os vários interesses e coordená-los para depois os tornarmos eficazes e produtivos. Perceber que a política é a arte de criar e de levar as pessoas a entenderem e levar a sua missão de serviço a um patamar superior, em que podemos conciliar o inconciliável, criar entendimentos onde aparentemente nada se podia desenvolver, através de uma capacidade e de uma nova forma de serviço, serviço universal e de coesão social, através de estruturas sociais que permita que todos vivamos em segurança, certeza no direito, na nossa própria maneira de ver e de estar, ajudar cada vez mais os outros seres humanos e ao mesmo tempo desenvolver a nossa capacidade enquanto sociedade. Passamos agora para a oficina do Grêmio, que é a capacidade de olhar o serviço a partir daquilo que é o desenvolvimento das individualidades que se formam e a capacidade de entender esse desenvolvimento e desses interesses individuais através da aplicação daquilo que são as vontades coletivas, ou seja, o sindicalismo, o associativismo, a capacidade de agremiar, que vai criar aqui novas harmonias e que cria, sem dúvida, a capacidade de trabalho e transformação que acaba por gerar serviço e que transforma a sociedade a partir da revolução interna e profunda transformação das nossas capacidades. Ou seja, as novas tecnologias são geradoras de novos trabalhos, novos empregos, novas sinergias e de uma maior dedicação e serviço ao outro. São novas formas de implementar o serviço e de o ajudar a ser mais produtivo. Esta visão fará olhar o mundo e a realidade como uma fonte de oportunidade, como uma fonte, não como uma fonte de dificuldades, mas sim como uma fonte de oportunidade, onde as individualidades são postas ao serviço do coletivo a partir daquilo que é uma visão cada vez mais elevada da nossa própria missão pessoal e da forma como somos capazes de olhar aquilo que é o desenvolvimento através das revoluções. Perceber que a revolução pode também significar, indicar aquilo que é uma transformação de sinergias que tornam a capacidade de construir e a visão da mesma extremamente positiva à humanidade. Perspectivas individuais são representadas de uma forma coletiva, ou seja, através dos interesses de lobbies e dos grupos de pressão, que mais não querem do que fazer valer a vontade de determinados grupos, mas que são importantes naquilo que é uma interação. Desde que estejam disciplinados, eles podem ser usados no sentido de fazer progredir não só a sociedade, como essencialmente as relações humanas e, nesse sentido, também as relações de serviço. Entender que são absolutamente essenciais estas sinergias de lobby e de intervenção dos grupos de pressão, já que é através delas que as legislações mudam, as sociedades evoluem e que é a partir daqui que este movimento absolutamente essencial pode reformar efetivamente as sociedades. Perceber que é também uma força de serviço, de mudança social, sem a qual não poderemos melhorar as nossas próprias capacidades de servir publicamente os outros, ok? Que é um nível de serviço público, mas não deixa de ser também uma forma de serviço. Agora, a última oficina, vamos passar aqui à oficina do tempo, que é a capacidade de olhar o serviço através da espiritualidade elevada na diluição, ou seja, percebermos que em última análise servimos, ou quando servimos, fazemos-lo para fundir a nossa energia com o coletivo. Assim, fazer uma elevação daquilo que é a nossa capacidade de serviço espiritual, transformação interna e externa a partir daquilo que é uma modificação do nosso ser, de estar e de agir perante o mundo. Percebermos que somos, acima de tudo, seres em relação com o mundo, em transformação permanente dos nossos próprios medos, das nossas limitações, e que é isto, esta capacidade de nos transpor e de chegar a algo mais elevado, que faz com que estejamos cada vez mais próximos do Criador ou daquilo que é a energia superior, e quando o fazemos, verdadeiramente somos capazes de despertar e perceber aquilo que é o inconsciente e subconsciente coletivo e a forma como funcionam. Portanto, é a partir da nossa missão e da nossa função de serviço que percebemos o serviço ao coletivo, universal, e todas essas formas elevam a nossa espiritualidade naquilo que é uma fusão de ideias e princípios. Portanto, a ideia de que o trabalho, a dedicação, a produtividade nos elevam a uma completude e a uma noção em que o caos termina e se transforma esse inconsciente e subconsciente coletivo na própria ideia de ser superior divino. Portanto, esta forma suprema de serviço em que meditamos, descansamos e que estamos ao mesmo tempo também a conectarmos com aquilo que é a vontade superior, permite deixar-nos guiar por aquilo que nos diz a nossa missão de vida
esta necessidade de servir o outro, estar em conexão com o outro, sermos capazes de abrir o nosso coração e a nossa mente ao mesmo tempo que nos conectamos com tudo aquilo que estamos a sentir, influencia-nos de fora para dentro e de dentro para fora. Sermos capazes de transformar a realidade à nossa volta, é isto que também nos traz muito a filosofia do tempo, esta capacidade de transformar o que está à nossa volta e de chegar a uma nova noção de serviço, que seja um serviço coletivo, que parte essencialmente da gratidão, da aceitação e da transformação das barreiras e motivos de conhecimento. A aceitação através do conhecimento individual, ou seja, a nossa capacidade de diluição do mundo através do serviço. Chegamos assim ao nosso quadro síntese. Aquilo que nos aporta ou traz a oficina social da universidade aqui à clínica é a organização, a capacidade de aprofundamento e organização daquilo que são as nossas ideias e estruturas. Aquilo que nos traz a oficina do Parlamento é a assessoria e a capacidade de trabalharmos em equipas e ao mesmo tempo sermos capazes de fazer mediação e negociação de aspectos essenciais. Aquilo que nos traz o Grêmio é a experimentação, é trazer novos elementos revolucionários que possam melhorar a nossa forma de trabalho e entrega. E finalmente a organização é aquilo que nos traz a espiritualidade. Quando estamos espiritualmente bem, estamos espiritualmente organizados aqui no trabalho que fazemos na clínica. Queria agradecer-vos a presença neste webinar ou nesta terceira parte desta sequência de webinars e voltamos a ver em novos vídeos. Para já, o quadro de síntese final, vitalidade para a oficina do ginásio, filantropia para a oficina da banca, pertinência para a oficina da redação, diagnóstico para a oficina do infantário, fortitude para a oficina do palco, humildade para a oficina da clínica, esta oficina, equilíbrio para a oficina da firma, interioridade para a oficina do terapeuta ou da terapia. E repetindo mais uma vez, para a oficina da Universidade de Organização, a oficina do Parlamento de Assessoria, a oficina do Grêmio de Experimentação e a oficina do Templo Organização. Ok? Tudo bom, até à próxima.